é um tema, que é o HIV, e as possibilidades de ser cobrado, né? Que é o diagnóstico do HIV, a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição, tá? Que é o PrEP e o PEP. A gente vai iniciar com um checklist do Praticando, que eu sempre utilizo, né? Como eu sempre falo, eles disponibilizam gratuitamente lá no Instagram deles vários checklists, vários materiais bem legais que eles mesmos fizeram. Então, é bem legal a gente seguir por eles, porque eles também estudavam pro INEP mesmo, né? Então, é bem direcionado. Esse que eu vou utilizar hoje tá na página 44, tá? De clínica médica, se eu não me engano, ou de preventiva, não lembro direito. Mas vamos iniciar com esse aqui então. Do PrEP e do PEP, a gente não tem bem um checklist, né? Então, vamos ir conversando sobre eles depois como se fosse em forma de checklist, mas eu não vou apresentar aqui um checklist porque eu não encontrei nenhum, né? Poderia ter criado um aqui, mas não deu tempo. Enfim. Então, vamos começar aqui com o primeiro já de hoje, né? Você é o médico de uma ESF e recebe paciente do sexo feminino de 19 anos, trazendo resultado de exames laboratoriais feitos por conta própria. Nos próximos 10 minutos, realize anamnese direcionada, hipótese diagnóstica, conduta terapêutica e esclarecer as dúvidas da paciente. Então, como em todo checklist, como em toda estação, né, a gente deve iniciar realizando o acolhimento da nossa paciente, que são aqueles 3 itens. A gente se apresenta, né? Bom dia, você fala seu nome, eu sou a doutora tal, estarei responsável pelo seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diz seu nome, sua idade, sua profissão e depois no que eu posso te ajudar, né? Os 3 itens que todo mundo já deve ter bem fixado, né? Então, aqui, né, quando a gente perguntasse a profissão dela, ela ia dizer que ela era uma profissional do sexo, né? E a gente ia perguntar qual o motivo da consulta, né? Ela ia falar que a cada 6 meses ela realiza exames, né, de rotina, laboratoriais, e que ela trouxe uns exames pra gente analisar. E, de início, a gente já pode pedir os exames. Se veio um ator, uma atriz lá com os exames, você já pede os exames, seja de imagem, seja laboratorial, você já pede pra você já ter bem direcionado o seu caso clínico, né, e não perder tempo até descobrir um possível diagnóstico que talvez já tenha lá no exame que o paciente trouxe, né, aí você já conduz o seu caso bem mais direcionado. Então aqui, né, ela ia relatar que ela trouxe, que ela faz exames a cada 6 meses e que eles são solicitados por uma enfermeira, não por um médico, e que ela trouxe pra gente ver. Então, a gente vai iniciar aqui a anamnese, né, segundo o nosso fluxograma lá certinho, né? Então, primeiro a gente vai perguntar, por que você fez esses exames, né? Você tá sentindo alguma coisa? Você tá notando alguma alteração, algum problema, né? Você sempre faz, você já fez isso antes, né? Então, ela ia te responder. E depois a gente vai pro tópico 2, que são sintomas associados. A gente ia, na verdade, a gente ia pegar os exames e nos exames ia ter lá a sorologia HIV positivo, que eu esqueci de falar, os exames que ela trouxe, né? A gente ia solicitar os exames, HIV positivo, beta-HCG negativo e um hemograma sem alterações, o hemograma tudo normal. Então, a única alteração aqui é que na sorologia para HIV dela deu positivo. Então, a gente guarda essa informação e continua a nossa anamnese, certo? Então, os sintomas associados. Você tá tendo febre, você teve perda de peso, você tá tendo tosse, você tá tendo algum corrimento, algum sangramento, né? Dor na relação sexual, algumas manchas na pele, né, alteração na pele. Então a gente pode ir perguntando tudo isso, talvez pensando numa síndrome viral aguda, né, no HIV agudo, quer dizer síndrome retroviral inespecífico que chama, né, ou síndrome monolike, que seria o HIV, uns sintomas inespecíficos do HIV agudo, que pode ser febre, úlceras orais, rache, que pode durar de 2 a 3 semanas, mas muitas das vezes não aparece sintoma algum, certo? Então a gente pode buscar alguns desses sintomas, né, do HIV agudo, mas ela aqui vai falar que não tá sentindo nada, que não tem nenhuma queixa, que ela só trouxe os exames mesmo de rotina, mas a gente sempre tem que perguntar dos sintomas associados. O tópico 3 é as vacinas, né, situação vacinal. Aqui é interessante a gente perguntar para saber se ela tem todas as vacinas da hepatite, né, e as outras também.
Então, a gente vai perguntar das vacinas e a gente já pode ir para o tópico 4, né, que são os antecedentes gineco-obstétricos. Como ela é uma mulher, a gente tem que perguntar dos antecedentes, desses antecedentes, né? A data da última menstruação, a sexarca, a menarca, mas a gente não vai falar desse jeito para paciente, né? A gente tem que perguntar quando foi a sua primeira relação sexual, quando foi a primeira vez que você menstruou, seu fluxo é regular, seu fluxo é normal, qual foi a última vez que você menstruou, né? Você usa preservativo, você usa anticoncepcional, você tem parceiro fixo, né? Se ela não aqui ela é uma profissional do sexo. Então você também pode perguntar uma base de quantos parceiros ela teve no último mês, né? Se usou preservativo, como que foi essas relações. E os obstétricos também, se tem filhos, se ela falar que sim, como que foi o parto, se foi normal, se já teve aborto, se já teve cirurgias, né, tipo cesáreas e assim por diante. Rapidamente a gente pergunta sobre os antecedentes gineco-obstétricos e depois, né, o quinto tópico lá do nosso esqueletinho é os antecedentes patológicos pessoais. Se ela tem alguma doença, né? Se ela já tem alguma doença sexualmente transmissível, se ela tem hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, né? Ou alguma outra doença. Se alguém na família dela tem alguma dessas doenças. E depois nos hábitos. A gente pergunta se ela usa medicação de uso contínuo, né? Todos os dias. Se a gente esqueceu de perguntar lá do anticoncepcional, a gente pode perguntar aqui também se ela toma. Se ela fuma, se ela bebe, se ela usa drogas ilícitas, se ela tem uma alimentação saudável, né, e assim por diante. Então, uma breve anamnese, já buscando alguns sinais e sintomas do HIV agudo, que a gente viu lá que ela trouxe um exame positivo para HIV, né, e nunca esquecer de perguntar aqui nesse caso sobre outros casos, outros quadros dela antigos de doença sexualmente transmissível, situação vacinal e antecedentes gineco-obstétricos, porque ela é uma mulher e ainda é uma profissional do sexo, tá? Então, fizemos aqui rapidamente, né, a nossa anamnese. Vamos pro exame físico. Aqui não estava pedindo o exame físico, estava pedindo anamnese direcionada, hipótese diagnóstica, conduta terapêutica. Mas, né, a gente tem que fazer rapidamente, pelo menos pedir os sinais vitais. Aqui não tá na tarefa, pode ser que não tenha no checklist, mas pode ser que tenha no checklist. Aqui a gente pode pedir, falar, né, que vai realizar o exame físico, que quer lavar as mãos, nos paramentar, solicitar a permissão da paciente e pedir os sinais vitais. Se ele disser que não consta, você vai para o próximo. Se ele já te der os sinais vitais, né, você tem que verbalizar a frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, pulso, temperatura, saturação. Aí ele já vai te dar, aqui no caso não pedia na tarefa exame físico, mas tinha, né, estava em regular estado geral e sem alterações. Aqui na frequência cardíaca, respiratória, pressão, temperatura, tudo normal. E aqui, né, como ela é uma profissional do sexo, a gente pode fazer o exame físico direcionado para a região, o exame físico ginecológico, né, da paciente. A gente faz o exame físico abdominal e ginecológico. Abdômen faz parte do exame físico ginecológico, tá? A gente sempre tem que fazer também para buscar, talvez, uma doença inflamatória pélvica, né? Que a paciente vai ter dor na região inferior do abdômen e assim por diante, na palpação dos anexos. Então, é interessante sempre a gente pedir o exame físico abdominal quando a gente vai fazer o exame físico ginecológico. Então, a gente pede aqui, né, exame físico abdominal com inspeção, ausculta sempre em segundo lugar, no abdômen, percussão e palpação e aqui ia estar sem alterações e depois para o exame físico ginecológico, né? Fazer inspeção geral, depois fazer o exame especular, buscando corrimento, alterações, né? Algum sangramento, mas estaria tudo normal aqui também. E o toque vaginal também bimanual, né? Aqui sem alterações. E aí a gente iria para os exames complementares, né? Que é anamnese, exame físico, exames complementares. Nos exames complementares, sempre que a gente tem uma doença sexualmente transmissível ou a suspeita de uma doença sexualmente transmissível, a gente sempre tem que buscar outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, hepatite B, né? Todas essas a gente tem que buscar. Teste rápido, né? Os outros testes rápidos a gente tem que buscar todos. E beta-HCG também é muito importante a gente sempre realizar, tá? Então, aqui, o que a gente poderia pedir é os testes rápidos, né? Para as outras doenças, ou IgM e IgG.
o teste rápido de novo para o HIV. Sempre que a gente tem um teste positivo, um teste rápido positivo, a gente tem que fazer outro confirmatório, como por exemplo o Western Blot, né? Que ele é um exame mais específico. Então a gente tem um exame para HIV, um teste rápido positivo, a gente tem que pedir o segundo para confirmar, tá? Que é um exame mais específico, porque o teste rápido às vezes pode vir um falso positivo, né? Então a gente pede o teste rápido e pede o Western Blot, por exemplo. E depois a gente pede, né, para hepatite B, hepatite C, para sífilis e vai buscando. Aqui, os resultados que eles dariam pra gente é o teste de gravidez negativo, para HIV veio positivo de novo, sífilis negativo, hepatite B negativo e hepatite C negativo. E o segundo teste rápido para HIV, de outro fabricante, né, também veio positivo aqui no caso dessa mulher. Então, ela realmente tinha o HIV, né? Ela realmente tinha sido infectada por HIV. Aqui, quando a gente vai dar um diagnóstico assim para uma paciente, né, a gente tem que pensar no protocolo Spikes de más notícias, né? Então, aqui a gente estaria que dar o diagnóstico, né, já pensando no protocolo Spikes, porque pode ser uma estação de protocolo Spikes, como pode também não ser, né, pode ser uma estação de clínica normal, para você fazer o diagnóstico, conduta e tratamento, mas a gente sempre tem que começar, né, dar o diagnóstico, já notificar, diagnosticou, notificou, o HIV tem notificação semanal, né, e aí a gente já começa com a notícia para paciente, né, analisando aquela estação, se ela quer ou não que você faça o protocolo Spikes na paciente. Se você começa a fazer, né, começando lá pelo S, você começa a falar, vou procurar um lugar calmo, um lugar tranquilo, com privacidade, eu quero saber se você vai perguntar para sua paciente, você entende o que é HIV? Você entende o que é isso, o que é essa doença, né? Você já ouviu falar? Se ela falar, sim, eu entendo, não, de boa, não sei o quê, então você já viu que não precisa falar sobre o protocolo Spikes, tá? Ou também você pode falar rapidinho, né? Quero procurar um lugar calmo, quero perguntar se minha paciente entende sobre o que é, né? Se ela sabe dessa doença, se ela quer saber o resultado do exame, eu quero ser... Daí você tem que ser empático, né? Falar que essa não é a notícia que você gostaria de dar. E o protocolo Spikes inteiro, que eu já fiz em outra live, não vale eu ficar falando tudo de novo aqui, né? Mas o Spikes lá que a gente sabe como que é. Então, a gente diagnosticou, fala o diagnóstico para paciente, já faz a notificação semanal, né, pro Sinan. E aí a gente já tem que começar a nossa conduta, certo? A gente já pode pedir um atendimento, né, multidisciplinar, um acompanhamento multidisciplinar com um psicólogo, né? Tem que perguntar sobre os parceiros sexuais da nossa paciente, se ela tem contato com os parceiros, últimos parceiros, ela é uma profissional do sexo, então isso vai ser muito difícil, né? Mas a gente sempre tem que perguntar, né? Os parceiros que ela teve relação sem preservativo, pra se ela conseguir chamar eles de novo, pra chamar eles pra ir até a UBS, né? Pra gente também realizar o atendimento deles e fazer a busca de outros pacientes com HIV positivo, né? E todo HIV positivo deve iniciar tratamento, tá? Tem HIV, tem que tratar. Não tem que esperar carga viral, nem nada assim. Deu positivo, você confirmou o diagnóstico, você já inicia o tratamento, tá? Você tem que explicar para a paciente a importância da adesão ao tratamento, né? Explicar que é uma doença que não tem cura, mas que ela é tratável, né? A gente consegue fazer um controle adequado, a gente consegue deixar a carga viral bem baixa, né? Para ela não ter uma resposta a essa doença tão agressiva, né? Para diminuir a taxa de transmissão, porque se a doença tá indetectável, né? Se a carga viral tá indetectável, ela tá intransmissível. A chance de transmissibilidade é bem menor quando tá com a carga viral baixa. Então, por isso a gente tem que explicar muito bem a importância da adesão ao tratamento, a importância do tratamento e a importância do uso de preservativos, né? Para não disseminar a doença, né? Para ter um controle e o acompanhamento, né? Pra gente sempre ver o CD4 e a carga viral da paciente. O tratamento aqui dessa paciente seria com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, certo? Com esses 3 medicamentos. A gente também tem que explicar os efeitos colaterais, né, dessas medicações. Aqui no caso, o tenofovir, ele é contraindicado se a paciente tem alterações renais. Uma coisa importante que eu esqueci de pedir aqui também, né, seriam os exames
da função renal, porque se a paciente tiver alteração renal, a gente tem que trocar o tenofovir, a gente não vai poder dar o tenofovir. A lamivudina, o efeito colateral dela, né, o que ela pode causar é uma neuropatia. E o dolutegravir, ele não tem nenhum efeito colateral. Então, o principal aqui mesmo seria o tenofovir, que ele é contraindicado em pacientes que têm alterações renais, tá? Então, a gente tem que também pedir um exame da função renal da paciente para fazer essa avaliação. E sempre que a gente for fazer o segmento dela, né, a gente tem que pedir todos esses exames de sífilis, de HIV, de hepatite B, das vacinas necessárias, né, de hepatite C também, a função renal, a função hepática e assim por diante. Então, seria basicamente isso, certo? Sobre a paciente que tem o HIV positivo. E a gente sempre tem que tratar com 3 drogas, né? A gente tem que falar que é um tratamento contínuo, que ela vai ter que tomar todos os dias aquela medicação, né? Explicar certinho como que é, como funciona, explicar a finalidade do tratamento, a adesão, como eu já falei, e começar, assim que diagnosticou, tem que começar, certo? Então, seria assim um checklist de uma paciente com HIV positivo que a gente diagnosticou lá na hora da nossa consulta, certo? Sempre lembrar de pedir 2 exames, né? Pedir um teste rápido, então pede outro específico, como o Western blot. E nunca esquecer de notificar, nunca, e nunca esquecer de pedir, de buscar outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? E buscar uma possível gravidez. Aqui a gente também poderia até investigar uma possível tuberculose latente, né? Porque HIV e tuberculose sempre andam juntinhas. Então seria interessante a gente pedir um PPD, talvez também aqui, sobrar tempo a gente lembrar, né? Vamos ler aqui então o checklist dessa estação. Apresentou-se cordialmente, a paciente iniciou a consulta com questionamentos abertos, sim, solicita o exame, mas orienta que a paciente que nenhum exame deve ser feito sem a solicitação de um médico, isso eu esqueci de falar, e estava no checklist. Aqui ela falou que era a enfermeira, né, que prescrevia esses exames para ela solicitar. Então a gente sempre tem que falar que ela precisa realizar uma consulta, né, e ter um acompanhamento e a solicitação de um médico nesses casos. Compara a identificação da paciente com o nome impresso, identificando não seria a mesma pessoa, informa que irá solicitar teste rápido para gravidez, HIV e outras ISTs, sífilis, hepatite B e C, que veio negativos nela, né? Identifica teste rápido para HIV positivo e busca conhecimento da paciente sobre a doença e sua prevenção, que a gente fez, dar o resultado do teste, segundo o protocolo SPIKES. Aqui a gente não precisava ficar tanto lá, né, no protocolo SPIKES. A gente pode fazer brevemente o protocolo SPIKES e já pontuaria aqui nesse caso. Explica a necessidade de outro teste rápido positivo de outro fabricante para confirmação do diagnóstico, né, que seria o que eu já comentei aqui com vocês. Solicita novo teste rápido de outro fabricante. Questiona se a paciente deseja apoio com o psicólogo da UBS enquanto aguarda a chegada do teste. Orienta a paciente que aguarde na UBS, que será chamada para nova consulta quando o teste chegar. Então, é isso, gente. Agora, vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre o PrEP e o PEP, tá? Eu não trouxe bem um checklist específico aqui pra gente conversar sobre essas estações, mas a gente vai conversando como se a gente estivesse fazendo atendimento de um paciente que gostaria de realizar essa profilaxia pré-exposição ou uma paciente que deve realizar a profilaxia pós-exposição, certo? Que tem aquela população específica para cada um desses, né? Então, vamos começar falando do PrEP. O que é o PrEP? Lembrar, PrEP vem de pré, profilaxia pré-exposição. Aquela que o paciente vai tomar lá o comprimido todos os dias para prevenir de pegar o HIV, né? Para prevenir a doença. Por isso que ela é pré-exposição. Aqui a gente vai vir um paciente, né, falando que gostaria de realizar a PrEP. O motivo da consulta, a gente vai acolher, se apresentar, perguntar o nome, idade, profissão. Aí vai vir ele falar, doutor, eu gostaria de realizar o PrEP. Quando o paciente chegar falando isso pra você, né, primeiro você tem que perguntar por que você gostaria de fazer o PrEP, né, profilaxia pré-exposição. Você sabe o que é o PrEP, né? Você acredita que você pode ter sido exposto ao HIV nas últimas 72 horas?
Por que a gente tem que perguntar isso das 72 horas? Porque se ele teve uma relação que ele pode ter sido exposto ao HIV, né, sem preservativo, né, se ele for do grupo de risco, então a gente não é o PrEP que a gente deve fazer, é o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, porque ele já foi exposto, que a gente vai conversar um pouquinho desse mais pro final. Vamos focar no PrEP agora, né, que é a pré-exposição. Então a gente pergunta por que ele gostaria de fazer, se ele sabe o que é o PrEP e se ele se ele tem risco, né, se ele pode ter sido exposto ao HIV nas últimas 72 horas, para a gente descartar o uso da PEP, da pós-exposição. Ele vai te responder. E aqui, igual, a gente tem que solicitar, a gente tem que perguntar se ele tem algum sintoma, né? Se ele tá sentindo alguma coisa, se ele tem febre, se ele tem diarreia, náuseas, vômitos, corrimento, sangramento, dor na relação sexual, dor de garganta, manchas na pele, talvez buscando alguns sintomas do HIV agudo, que às vezes pode aparecer, são sintomas inespecíficos, mas pode estar tudo normal ou pode ter alguns sintomas inespecíficos. Aqui ele ia negar tudo, certo? Não ia ter nenhum sintoma associado. Depois, vacinas. A gente tem que perguntar o estado vacinal. O esqueletinho é o mesmo, certo? Tanto para o diagnóstico, tanto para o PrEP, quanto para o PEP. Então, vamos falar rapidamente aqui. Vacinas, tem que perguntar, né? Ver a vacinação principalmente da hepatite B e C, e depois os antecedentes gineco-obstétricos, mesma coisa do anterior, né? A gente vai ver a menarca, sexarca, a data da última menstruação, fluxo, como que é normal, regular, obstétricos, teve filhos, como que foi o parto, teve intercorrências, tem parceiro fixo, quantos parceiros teve no último mês, né? Usa preservativo, como que é a relação, né? A profissão é importante perguntar aqui, para ver se é do grupo de risco. A orientação sexual também é importante perguntar aqui, certo? Porque aqui tem um grupo específico para a gente indicar o PrEP, tá? Profilaxia pré-exposição. E quais são as pessoas que compõem esse grupo? Vão ser pessoas sorodiscordantes, profissionais do sexo, pessoas trans, gays e homens que fazem sexo com homens ou as pessoas que têm relação sexual sem uso de preservativo nos últimos 6 meses, pessoas que têm episódios recorrentes de doenças sexualmente transmissíveis, pessoas que fazem uso repetido de PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, pessoas que tiveram que fazer várias vezes a pós-exposição também tem indicação da PrEP, que é a pré-exposição, e relação com soro discordante sem preservativo. Então, esses são os pacientes que têm uma indicação de PrEP, tá? Então, aqui é interessante a gente perguntar a profissão e a orientação sexual do nosso paciente, né? Ou do parceiro, né? Se o parceiro tem HIV e assim por diante. Então, a gente tem que fazer essas perguntas, né? Para ver se ele é enquadrado no grupo de risco. E também perguntar se faz uso de medicamento de uso contínuo, né? Se faz uso de anticoncepcional, os antecedentes patológicos pessoais, familiares, né? Hipertensão, diabetes, ISTs e assim por diante. E os hábitos, né? Assim como os outros, drogas injetáveis, listas, álcool, fuma, como que é a alimentação, se é boa ou não, né? E assim por diante, se é sedentário. E assim a gente terminaria também a nossa anamnese. Parece muito longa, mas se você tem decorado, pega o jeito de fazer, você faz ela rapidinho, certo? Então, o número de parceiros aqui, não sei se eu já comentei também, a gente tem que perguntar, tá? Junto lá com a orientação sexual do nosso paciente, a profissão, a gente também pergunta o número de pacientes e como que é essas relações, né? Se elas são desprotegidas. E aí a gente vai para o exame físico, né? A gente fez os 6 tópicos da anamnese, acolhemos, queixa principal, né? Por que o paciente veio buscar a gente, sintomas associados, vacinas, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes pessoais familiares, patológicos e os hábitos. Vamos para o exame físico. O senhor me permite realizar seu exame físico? A senhora me permite realizar seu exame físico? Vai falar que sim. Você vai higienizar suas mãos, né? Lavar, aquecer, colocar luvas, colocar máscara, solicitar que sua paciente também esteja de máscara. Aqui a gente vai precisar realizar o exame ginecológico se for mulher, então você tem que solicitar sempre a presença de um ajudante, né? De um outro profissional do sexo feminino para acompanhar o exame físico ginecológico, tá? A gente nunca pode esquecer disso, porque a gente tem que fazer, tá na lei. Então a gente sempre tem que solicitar e tem que ser do sexo feminino.
outro profissional. Então, a gente vai, né, pedir a endoscopia geral, sinais vitais, com peso e IMC aqui, né, e altura, fazer o exame físico direcionado para paciente, né, com pele, mucosas, ver se tem alguma alteração, ver se tem linfonodomegalias. A gente pode fazer rapidamente cardiopulmonar, abdominal. Aqui não ia ter nenhuma alteração, nenhuma queixa. A gente vai se for mulher, a gente faz o ginecológico, né, inspeção, primeiro o espéculo e depois o toque vaginal bimanual, estaria sem alterações. E daí a gente já poderia ir para nossa conduta. A gente tem que pedir o teste rápido para HIV para descartar que ele já tem HIV, tá? Se ele já tiver HIV positivo, se ele já for HIV positivo, a gente tem que iniciar a terapia antirretroviral contínua mesmo, né? Então a gente só faz a PrEP e a PEP se ele for HIV negativo, tá, gente? Então, a gente nunca pode deixar de pedir o teste HIV, tanto no dia da consulta, quanto em todas as outras consultas de acompanhamento. Então, aqui, né, os exames, quais são os exames que a gente deve pedir? Tá? Todos esses exames a gente tem que pedir, tanto na consulta em que ele deseja iniciar a PrEP, quanto no segmento. Todo segmento a gente tem que pedir esses exames também, que seria o teste para HIV, para descartar que ele já tem a infecção, e a busca de outras infecções sexualmente transmissíveis. Teste rápido para sífilis, treponêmico ou não treponêmico, clamídia, pesquisa de clamídia, gonococo, né? Pode ser por cultura, teste para hepatite A, que seria HBsAg, né? Ou anti-HBs, e o teste para hepatite B, que seria o anti-HCV, que seria um teste rápido, e a função renal. Lembra que uma contraindicação do uso do tenofovir é a alteração da função renal. Então, aqui a gente também tem que pedir a função renal e a função hepática, tá? Não pode esquecer. Então, com a permissão do paciente, a gente solicitaria esses exames, que é obrigatório para iniciar o PrEP, se o paciente tiver realmente a indicação. Aqui, a gente também deve explicar para o nosso paciente que a PrEP é um método seguro e eficaz na prevenção do HIV, tá? E por que ele é seguro e eficaz? Porque o PrEP, né, que é a terapia combinada de tenofovir com entricitabina, tenofovir com entricitabina são as medicações que a gente usa. Elas bloqueiam alguns caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. Então, por isso que a PrEP é eficaz. Ela bloqueia o caminho que o HIV faz lá para realmente fazer a infecção do paciente, tá? Então, a gente vai indicar essa combinação desses medicamentos, explicar que ele é seguro e eficaz se a paciente tiver uma adesão ao tratamento, né? Se for regular e se ela tomar certinho. E isso a gente também tem que avaliar com o segmento. E qual seria a dose? É uma dose fixa, certo? Combinada do tenofovir com a entricitabina de 300mg e 200mg, certo? Via oral, ele tem que tomar um comprimido por dia. Para as relações anais, são necessários cerca de 7 dias para alcançar a proteção. E para as relações vaginais, são necessários aproximadamente 20 dias do uso da medicação para realmente alcançar a proteção, certo? Então, isso a gente também tem que explicar para o paciente. Não é que ele vai tomar hoje e amanhã já está totalmente protegido e oba-oba, não. Então, a gente tem que explicar esse tempo que a medicação demora para alcançar a proteção desejada. E reforçar sempre que o grau de eficácia, de efetividade, está estritamente ligado com a adesão do paciente, né? Com a maneira que ele realmente vai tomar a medicação. Que ele tem que tomar certa medicação para realmente ter a proteção contra o HIV. Então, isso a gente tem que deixar bem claro, bem claro mesmo para o paciente. Outra coisa que a gente deve explicar para o paciente são as contraindicações de outras medicações quando ele tiver começado a PrEP, né, essa profilaxia. É contraindicado o uso de hidralazina. Se a paciente tiver, né, com o uso da profilaxia pré-exposição, que é o tenofovir e a entricitabina, não pode utilizar a hidralazina, porque pode causar uma nefrotoxicidade ou uma hepatotoxicidade, tá? Contraindicado hidralazina. E tem que evitar AS, ibuprofeno, naproxeno, topiramato, carbonato de lítio e anfotericina B.
Esses tem que evitar, mas o que é realmente contraindicado é a hidralazina, porque pode ter complicações. A gente tem que explicar que o paciente também tem que realizar um acompanhamento. Não é que a gente vai, se ele realmente tiver indicação da PrEP, não é que a gente vai dar lá dispensar as medicações para ele, né, dar as medicações para ele e deixar ele lá tomando o resto da vida. Não, a gente tem que realizar um acompanhamento regular com o nosso paciente. A primeira dispensa das medicações é em 30 dias. Então, na verdade, a gente vai ter essa primeira consulta. Vai avaliar se é do grupo de risco, vai avaliar se o paciente realmente tem a necessidade de fazer a profilaxia pré-exposição. Se ele tiver, a gente vai agendar uma nova consulta, né? Um retorno em 2 semanas. Esse retorno ele vai fazer uma nova testagem do HIV, ele vai fazer uma reavaliação, né? A gente vai avaliar os exames que a gente pediu lá na primeira consulta. A gente vai avaliar a motivação que o paciente quer utilizar a PrEP, né? E aí que a gente vai fazer realmente a prescrição da PrEP e falar novamente, né, sobre a adesão, reforçar as estratégias para melhor adesão do paciente e falar sobre os efeitos colaterais, tá? E reforçar o uso de camisinha. A PrEP vai prevenir o HIV, mas não vai prevenir as outras DST. Então, a primeira dispensa dos medicamentos vai ser para 30 dias, depois ele tem que retornar. A gente faz outra dispensa de medicamentos para 60 dias, ele vai retornar, a gente vai reavaliar de novo se ele está realmente tendo adesão e depois a gente mantém a dispensa de medicamentos para 90 dias. Aí o segmento do nosso paciente vai ser a cada 90 dias para refazer os exames, né, incluindo o do HIV e para fazer a nova dispensa para 90 dias. Então, basicamente é isso. A gente tem que sempre fazer esse segmento e essas avaliações periódicas do nosso paciente, tá? Os exames são sempre trimestrais. Todos aqueles exames que eu disse ali, né, quando a gente faz na consulta inicial, que é para o HIV, para sífilis, hepatite B, hepatite C, a função renal, a função hepática, a gente tem que pedir todas a cada 90 dias, tá? São trimestrais esses exames aí. E o teste de gravidez, se a gente julgar necessário, a gente também pede para paciente. Aqui, outra coisa importante pra gente falar aqui é que se o paciente tiver o vírus da hepatite B, se ele for portador do vírus da hepatite B, ele pode usar a PrEP normal, não é contraindicado. Se ele tiver hepatite B, ele pode fazer normalmente a profilaxia pré-exposição. Mas um porém aqui que a gente deve ficar atento é que se ele parar de tomar, né, as medicações, o vírus da hepatite B, que ele já era portador, pode começar a se replicar, certo? Então, se a gente for suspender, se ele não quiser mais, né, realizar a profilaxia, se ele parar por si, ou se não tiver aguentando os efeitos colaterais, quiser parar por qualquer motivo, a gente tem que continuar a monitorar a função hepática do nosso paciente, para interromper a PrEP, tá? Porque o vírus começa a se replicar e aí pode ter uma piora dessa doença, né? Do vírus da hepatite B, certo? E sobre a vacina também da hepatite B, ela é indicada independentemente da disponibilidade da realização do exame anti-HBs, tá? Não tem importância. E seria isso, gente. Se a gente suspeitar que o paciente está tendo uma infecção de HIV durante o tratamento de profilaxia pré-exposição, a gente deve interromper imediatamente a profilaxia, tá? Interrompe a profilaxia, faz o exame e aí a gente, se for realmente positivo, a gente inicia a terapia antirretroviral, tá? Agora a gente vai falar rapidamente também sobre a profilaxia pós-exposição, tá? Guilherme, no caso do paciente HIV positivo do primeiro caso, como é o segmento? Também de 3 em 3 meses. O da PrEP é a cada 90 dias quando a gente for fazer a realização de novos exames. Se o paciente for HIV positivo, a gente não precisa, lógico, ficar pedindo o teste de HIV, porque já confirmou, né? Aí a gente só vai fazer a cada 6 meses, se eu não me engano, a carga viral do paciente e ver se ele realmente está com adesão ao tratamento, tá? Seria a cada 6 meses, se eu não me engano. Carga viral e o CD4.
Então, vamos falar aqui da profilaxia pós-exposição. Qual seria um exemplo da utilização dessa profilaxia pós-exposição? Um exemplo que sempre cai é as pacientes que foram abusadas sexualmente, né? Aqueles pacientes que sofreram um abuso sexual. Aí a gente tem que fazer a profilaxia pós-exposição. Elas foram expostas a uma possível transmissão do HIV, então a gente faz a profilaxia pós-exposição, certo? Como que é esse esquema? A paciente vai fazer um comprimido, certo? De tenofovir, lamivudina e dolutegravir. 300mg a 300mg do tenofovir, lamivudina, e o dolutegravir é 50mg. São 2 comprimidos, certo? Que ele vai tomar uma vez ao dia por 4 semanas, por 28 dias. A profilaxia pós-exposição é só por 4 semanas. E tem um porém aí muito importante. Se fizer mais de 72 horas que a paciente sofreu aquele abuso sexual, por exemplo, que a paciente teve contato, né, que sofreu aquele risco de contrair o HIV, se passar mais de 72 horas, a profilaxia pós-exposição não é mais indicada, tá? Então, tem que ter menos de 72 horas para realizar essa profilaxia. E ela vai durar 28 dias. Vai tomar o comprimido uma vez por dia, os 2 comprimidos, né? Por 28 dias. Então, para realizar, né, essa profilaxia pós-exposição, a gente tem que seguir 4 passos, ter 4 passos em mente. Quais são esses passos para avaliação da necessidade da profilaxia? O primeiro é se a pessoa não é reagente para HIV, certo? A gente tem que fazer um teste de HIV. Se tiver negativo, a gente faz a profilaxia se ela tiver indicação. Se for HIV positivo, a gente já confirma o teste, né? Como a gente fez lá atrás, e faz a terapia antirretroviral mesmo. Outra pergunta que a gente deve se fazer é se o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV. Por exemplo, sangue, sêmen, fluidos vaginais, né, líquido amniótico, assim por diante. É um material de risco para transmissão, né? O HIV pode estar ali naquele material? Se sim, beleza. Outra pergunta, né, a terceira pergunta é se o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV. Como assim, né? Por exemplo, se foi uma exposição percutânea, por membranas mucosas, né? Ou cutâneas, mordedura com presença de sangue. Então, assim seria o tipo de exposição. Se tiver alguma dessas, né? Por exemplo, também uma relação sexual sem preservativo, né? De um agressor aí qualquer que a pessoa não conhece. Seria o exemplo aqui, o exemplo mais provável de cair se for o caso de profilaxia pós-exposição, né? Seria esse contato com mucosas. E o tempo que a gente já comentou, né? O tempo tem que ser inferior a 72 horas. Então, se for sim para esses 4 itens, né? Tempo menor a 72 horas. Pessoa não reagente para HIV, material biológico de risco e o tipo de exposição é de risco, se for sim, então ela realmente tem indicação da profilaxia pós-exposição, tá? Que são com aquelas 3 drogas por 28 dias, tá? E basicamente o resto é tudo igual, tá? Não vou ficar repetindo, né, novamente tudo aqui, belezinha? Então seria assim, gente. E aqui a gente também, na pós-exposição, né? A gente também tem que perguntar, tem que buscar outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são as mesmas que eu perguntei lá. Também precisa de um acompanhamento multidisciplinar para paciente, né? Principalmente se for o caso de um abuso sexual. Isso mais especificamente eu vou deixar para uma outra live, tá? De abuso sexual. Mas falando aqui rapidinho, né? A gente tem que coletar o material, se tiver sêmen lá, né? A gente tem que coletar como prova para a polícia. A gente tem que realizar a notificação compulsória, né? Tanto para o SINAM quanto para a polícia. A gente tem que orientar a paciente que ela pode realizar o boletim de ocorrência. A gente pode dar todas as medidas protetivas que ela quiser, né? Todo o apoio necessário, mas ela não é obrigada a realizar, tá? Isso é importante. Ela não tem a obrigação de realizar. A gente não precisa que ela realize o boletim de ocorrência para a gente realizar o atendimento dela, mas a gente tem que orientar ela a realizar, certo? Então, fechou. Aí a gente fala mais especificamente do abuso sexual, do passo a passo que a gente tem que ter no checklist numa outra oportunidade, tá? Porque senão vai ficar
muito longa aqui a live. Certo? Já foi 40 minutos de live e eu falei que ia ser rápido, mas enfim. É isso, gente. Conversamos sobre os 3 temas. Vou deixar postadinha esta live e espero vocês às 18 horas hoje.